Bruninha já está entrando. Bom, para quem entrou agora... Oi! Olá! Tudo bem, Bruna? Olá, tudo bom? Então, gente, para quem chegou agora, a nossa live hoje tem um tema muito especial, uma pessoa muito especial, a Bruna, e ela já vai se apresentar. Ela é especialista em finanças e eu fiz uma pergunta para ela que aí todo mundo tá curioso, né? Os Não quero comentários falar. nos grupos, me responderam e-mails, comentaram nos grupos. O que uma especialista em finanças, investimentos, faria se ganhasse hoje 100 mil reais? E depois da live, no final, né? Depois do nosso comentário da Bruna, a gente vai abrir para algumas pessoas responderam, né? Tanto para mim quanto para a Bruna, essa perguntinha, o que elas fariam. E a gente vai comentar algumas delas aqui. E depois eu vou dizer para vocês o porquê que é tão importante vocês terem essa preocupação de saberem exatamente o que vocês fariam com cada centavo desses 100 mil reais, já saber agora. Então, fica até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bruna, minha querida, se apresente para o pessoal. Bom, pessoal, eu sou a Bruna, lá do Economic Girl por Bruna. Eu comecei a criar, né? Eu comecei a trazer conteúdo para o Instagram quando eu comecei a perceber que pessoas próximas a mim, que ganhavam o mesmo que eu ganhava, não conseguiam fazer nem metade do que eu fazia, né? Então, eu já investia, eu já entendia muito. Eu costumava sempre estar explicando para as pessoas. Então, foi aí que surgiu essa ideia, porque eu sempre estudava por gostar mesmo e hoje eu trabalho 100% apenas com finanças, né? Eu sou formada em engenharia civil, para quem não sabe, mas desde o final do ano passado, em engenharia e comecei a trabalhar apenas com finanças pessoais. Hoje eu atendo mais de 20 mulheres por aí, no Brasil inteiro. Já atendi pessoas da Espanha também, né? Então eu estou sempre aí buscando ajudar as pessoas para que elas possam ter uma vida assim, onde elas possam fazer tudo e ainda assim pensar no futuro, né? Porque é uma coisa muito importante, você viver no presente, mas sem deixar de poupar para o seu futuro, né? Muito importante. Que bacana, gente. E assim, achei bem intrigante as respostas que eu recebi, porque algumas pessoas investiram o seu dinheiro em alguns bens materiais, reforma da casa, comprar casa, comprar carro. Algumas pessoas disseram que investiram tudo em conhecimento, enfim, outras até em tráfego pago. Eu achei bem legal as respostas. E, Bruna, o que você faria, então, né? O que uma especialista faria se ganhasse hoje 100 mil reais? Se ganhasse de cara hoje? Aonde você investiria? O que você faria para fazer esse valor render? E quais são as dicas de finanças que você daria para a galera que está começando e ainda não tem ainda esse valor, né? Mas gostariam de fazer um planejamento para chegar a esse valor em qual prazo, como que elas poderiam se adequar, né, com isso? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo que a pessoa precisa entender é que quando ela está começando, não importa se ela tem 100 mil, se ela tem 1 milhão ou se ela tem 100 reais. Ela precisa pensar na sua reserva de emergência, né? Que eu vejo que muita gente costuma falar assim, ai, mas eu quase não tenho emergência, quase não acontece nada com imprevisto. Mas pode acreditar que na pior hora que você menos espera, alguma coisa acontece. O seu dente quebra, o seu carro quebra, acontece alguma coisa na sua casa e você, de fato, precisa de um dinheiro. E esse dinheiro, ele tem que ter um fácil resgate, né? Não adianta nada você colocar lá um tesouro IPCA+, que está pagando mais que um tesouro Selic, sendo que você não consegue resgatar. Ou se você consegue, você acaba perdendo dinheiro. Então, eu recomendaria que no começo a pessoa tem que pensar que pelo menos ela tem que ter um mês do salário dela para dar início na reserva de emergência. E aí, o lugar onde essa pessoa colocaria seria um lugar que tenha um fácil acesso. Como, por exemplo, você poderia colocar no Tesouro Selic, você poderia colocar no CDB, que tem liquidez diária e que renda no mínimo 100% do CDI. E também, se a gente for pensar numa coisa mais de imediato, eu arriscaria até falar que você deveria deixar na sua conta corrente ou na poupança o equivalente a um mês do seu salário. Por quê? As pessoas começam a pensar que sempre, legal, minha reserva de emergência tem que estar no Selic, ou a minha reserva de emergência TDB com liquidez diária. Tá. Só que essas opções diárias para dia útil. Agora imagina comigo se o seu carro quebra num sábado, 10 horas da noite.
como que você vai fazer se você não consegue resgatar? Isso é muito importante a pessoa pensar, porque eu vejo que as pessoas, às vezes, para uma reserva de emergência, elas começam a pensar só no rendimento. E ela tem que, de fato, pensar, não, pode acontecer alguma coisa no final de semana que eu precise realmente de dinheiro. E onde é o melhor lugar para colocar esse dinheiro que você consegue resgatar a qualquer momento seria na poupança ou na sua conta corrente. Tem alguns lugares que as pessoas costumam falar, deixa no conta. Legal. A no conta, para quem não tem débito, ela também só funciona nos dias úteis. Então, também não te ajuda dessa forma. Então, é interessante que a pessoa pense assim. A primeiro momento, ela precisa formar a reserva de emergência. E formando a reserva de emergência, ela precisa ter pelo menos o equivalente a um mês ou reais na sua conta aí para usar para os imprevistos que acontecem no dia a dia. Beleza, pensou na reserva de emergência, construiu a reserva de emergência, começou poupando, entenda que não é necessário que você tenha a sua reserva de emergência completa para que então você fazer outros investimentos, né? Como tem gente que acha que precisa montar a reserva de emergência para só depois começar a fazer outros investimentos, mas não, você pode fazer atrelado à reserva de emergência. Como, por exemplo, uma coisa que as pessoas não podem deixar de pensar é na aposentadoria. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, mas quando eu me aposentar, o governo vai me pagar um salário lá que vai dar para me viver. Agora pensa comigo, se você hoje está vivendo com 2, 3 mil reais, você acha mesmo que quando você estiver com seus 65, 70 anos, você vai conseguir viver com 900 reais, que é o salário mínimo? É uma coisa que a pessoa tem que se pensar, né? Porque hoje você tem toda a sua disposição para trabalhar e tudo mais, você consegue fazer várias coisas. Quando você estiver com seus 65, 70 anos, talvez você não tenha essa disponibilidade do seu próprio corpo, né? A sua saúde não esteja tão boa para você trabalhar. Então, por isso que é muito importante que a pessoa comece a pensar na aposentadoria. E hoje, a partir de R$ 30, você consegue investir no Tesouro IPCA+, 2035, 2045, que é o recomendável na renda fixa para aposentadoria quando você está investindo. Claro que tem outras opções, como, por exemplo, ações, fundos de ações, que você pode investir sim para sua aposentadoria, só que aí já pula para um outro patamar chamado renda variável, que muitas pessoas às vezes não têm o perfil de investidor para isso, tá? É importante que a pessoa entenda que ela tem que saber qual que é o perfil de investidor dela. Se é uma pessoa que vai investir sempre para isso. Pensando nessas duas que são os dois pilares aí da sua estrutura, né? A sua reserva de emergência e a sua aposentadoria, aí você pode pensar em todos os seus sonhos. Ah, quero fazer uma viagem para Nova York, quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Aí sim você pode começar a se programar para isso também. E aí, quando você pensa nessas coisas, você pode fazer 3 tipos de investimentos, né? Você pode fazer para sua reserva de emergência, um percentual do seu salário, para sua aposentadoria e para os seus sonhos, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo. Você não pode deixar de viver só pensando no que você vai fazer daqui a alguns anos. Não, dá para você fazer tudo, né? E aí, quando você pensa, ah, e se eu ganhar R$ 100.000 hoje, o que eu vou fazer? Eu também coloquei essa enquete lá no meu Instagram e eu recebi cada resposta que nem eu Reserva de fazia emergência, ideia de que as ninguém pessoas fariam comentou. isso. São respostas. São Ninguém muitas, né? comentou sobre a reserva de emergência. Não, ninguém falou de reserva de emergência, ninguém falou de aposentadoria. De aposentadoria. O que você percebe são as pessoas Ouvi falando do eu vou Tesouro comprar. Selic, né? Não entendi. Eu ouvi pessoas falando de Tesouro Selic, fiquei feliz, né? Pessoal, só para a gente entender aqui da galera, quem aqui investe em poupança? Tem toda a sua reserva, ou se tem uma reserva, coloca em poupança, digita eu aqui nos comentários. Pode continuar, Bruna. Então, uma coisa que eu percebi em massa, em grande massa mesmo, das pessoas que responderam a minha enquete também, e na sua enquete que você me mandou a foto, foi que as pessoas estão sempre pensando em comprar, né? Então, se eu ganhasse R$ 100.000 hoje, eu compraria uma casa, compraria um carro, compraria uma país. Então, as pessoas têm muito de que, nossa, se eu ganhar dinheiro hoje, o que eu vou fazer é comprar, né? As pessoas Vou têm viver tudo que eu não vivi. Sim, elas têm muito isso. Quero consumir mais, quero comprar mais, mas aí você tem que parar e pensar: você realmente precisa de tudo isso que você está querendo comprar? Ou às vezes é só um status que você está querendo mostrar para outras pessoas? Então, a pessoa mesmo tem que se perguntar. Agora, se é uma coisa que você fala, não, poxa,
é meu sonho desde sempre comprar uma casa, comprar um apartamento. Legal, aí você compra uma casa porque é uma coisa que é importante para você. Agora, o que eu acho que às vezes não é importante a pessoa fazer é, todo mundo tem carro, vou comprar um carro. Por que você tem que ter um carro se você não quer um carro? Né? São coisas que a pessoa tem que parar e tem que pensar. Ver se aquilo mesmo é a necessidade, né? Então, primeira coisa, antes de tudo, reserva de emergência, né? Para pensar naquela emergência mesmo. E Exatamente. quantos meses de salário você, ou qual percentual desse valor, ou quantos meses de salário você aconselha uma pessoa, a gente começar na reserva de emergência. Certo. As pessoas, né, normalmente, quando você vai pesquisar qual valor você tem que ter para a reserva de emergência, as pessoas costumam falar que você tem que ter de 6 a 12 meses o seu custo de vida. Eu já sou uma pessoa mais conservadora nessa parte, porque eu acho que você não tem que ter apenas o seu custo de vida. Por quê? Eu atendo muitas pessoas que falam, meu custo de vida é R$ 1.000, mas eu ganho R$ 2.000. E em nenhum mês os R$ 1.000. Então, o seu custo de vida talvez não seja os 1.000, que você acaba gastando os dois. Então, eu sou uma pessoa conservadora que eu gosto de falar o quê? Você tem que ter a sua reserva de emergência no seu salário. Então, se você ganha R$ 1.000, você tem que ter 6 meses, né? 6 vezes os 1.000, que dá R$ 6.000 para uma pessoa que é CLT, que tem um registro, que tem um contrato, uma pessoa que vai receber alguma coisa, né? 12 vezes 1.000, R$ 12.000, para uma pessoa que às vezes é funcionária pública, que é autônomo, que é empresário, que não recebe nada quando sai do serviço. Eu gosto de ser bem conservadora nisso, porque a pessoa fala assim, mas eu não preciso, mas que eu não gasto tudo isso. Só que você vê as mesmas pessoas que falam que não gastam tudo isso, não poupando e não economizando nada. Então, de certa forma, essa pessoa está gastando com alguma coisa. Então, é legal você colocar o salário. Então, se meu salário é X reais, eu tenho que ter 6 vezes esses X reais. Pelo menos para começar. Uhum. E olha só que interessante, colocando tudo no papel fica tudo muito mais claro. Se você ganha um salário de R$ 1.000, você já tem que tirar desses 100 mil, R$ 12.000 para colocar só na sua reserva de emergência. Assim como se você ganha R$ 2.000, você já deixaria 24 mil. E olha só, né? Então, como a gente só pensa às vezes em gastar e não pensa em poupar, né? Sem contar em um mês que você precisa deixar em alguma forma de resgate rápido, a gente fala liquidez rápida. Liquidez é quando você consegue resgatar aquele valor com facilidade, né? Igual, por exemplo, o imóvel, ele não tem a liquidez alta, ele tem a liquidez baixa. Por quê? Até vender, né? Já o dinheiro em conta corrente, em conta poupança. Por que poupança? Porque é uma coisa que você pode resgatar a qualquer momento. Então, furou o pneu, no final de semana, você pode resgatar. Então, aí você já deixa sempre um salário na sua conta poupança ou corrente a título de emergência e mais 12 meses do seu salário na reserva de emergência. Primeira coisa de tudo, certo? Certo. Apenas que você pode fazer o quê? Um mês do seu salário na poupança e 11 meses no Tesouro Selic ou no CDB. Lembre apenas que você não precisa ter esse montante de uma vez só, né? Porque o que confunde às vezes a pessoa é falar assim, nossa, mas como que eu vou juntar R$ 12.000? O importante é você ver o quanto você consegue poupar. Poxa, você recebe R$ 1.000 por mês. Poupa 10%, R$ 100. Pega esses R$ 100 e começa a colocar lá no Tesouro Selic ou no CDB. E é mais importante ainda que você coloque tudo no mesmo lugar. Decidiu que vai colocar no Tesouro Selic 2025? Põe tudo no Tesouro Selic 2025, que eles vão crescer no montante completo, né? Então, é muito importante que a pessoa entenda isso, que ela não precisa ter por completo de imediato, mas que ela precisa começar a montar, né? E aos pouquinhos ir montando e conhecendo e aprendendo sobre os outros investimentos também. Sem contar que é muito fácil e muito rápido de você começar a investir no Tesouro Selic, principalmente. Tem alguém aqui que não sabe o que é Tesouro Selic? Poupança ninguém comentou, então eu acredito que ninguém investe em poupança aqui, né, gente? Ou ninguém tem dinheiro guardado, ninguém comentou, pelo menos. Se ninguém investir em poupança, mas tiver dinheiro guardado, eu já tô feliz, né? Tem alguém aqui que não sabe o que é Tesouro Selic, não tem nem ideia, comenta, não precisa
ficar acanhado, ter vergonha, porque, gente, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Essa proporção de pessoas que investem em poupança é absurdamente grande no Brasil. Então, não se preocupe, pode comentar sem medo. Alguém aqui não sabe o que é Tesouro Selic? Ó, a Lu comentou, saí da poupança há muito tempo. Muito bom. Maravilha, perfeito, perfeito. É importante Maravilha. também lembrar que o quê? A pessoa, né, ela fala assim, eu sei o que é Tesouro Selic, sempre escuto todo mundo falando, mas tá, você investe, você do título, né? Você já entrou na sua corretora de valores? Então é interessante a pessoa também saber, porque eu vejo muitas pessoas falando, nossa, eu conheço Tesouro Selic, que isso e aquilo, rende mesmo e tal. Aí quando você pergunta, mas você investe lá? Não, nunca investi. Ó, tem um pessoal que não sabe. O que é, Bruna? Você poderia explicar para nós? Com certeza. O que seria o Tesouro Selic, né? Vamos começar então do que você entende. Poupança. A poupança, ela é um tipo de investimento, claro que ela é, só que ela rende muito pouco, né? Então, por isso que muita gente demoniza a poupança falando assim, que poupança não é boa, que não rende. Por quê? A poupança hoje, né? Ela tá interligada a uma taxa chamada taxa Selic, que é a taxa de todas as mães praticamente. E essa taxa, sempre que ela está abaixo de 8,5% ao ano, a sua poupança vai render apenas 70% da taxa Selic. Então, hoje, dia 13/6, a taxa Selic está rendendo aproximadamente 6,5% ao ano. Então, a poupança está rendendo 70% disso. Então, já começa por aí, ela não está rendendo 100%. O Tesouro Selic, ao contrário disso, ele rende 100% da taxa Selic, que é o 6,5% ao ano. E ela rende ainda uma variação de 0,02% para mais também. Então, está muito melhor aí do que a poupança, já começando por aí, né? Na questão de rendimento, o Tesouro Selic já sai ganhando em disparada aí da poupança. Claro que se você for ver assim, primeiro mês, tenho R$ 1.000 na poupança e tenho R$ 1.000 no Tesouro Selic, você não vai ver muita diferença. Mas conforme você for comprando todos os meses, for colocando cada vez mais lá, você vai vendo porque ele faz uns juros compostos, né? Vai rendendo juros sobre juros. E o Tesouro Selic, a melhor parte dele é que é uma coisa muito fácil, né? Você consegue investir no Tesouro Selic hoje com R$ 100. Com R$ 100 você já consegue comprar 1% do título, tá? Que é o suficiente para você já dizer assim, sou investidor, né? Já invisto no Tesouro Selic. E o resgate também é uma coisa muito fácil. Você consegue resgatar pelo seu smartphone aí, né? E ele cai na sua conta em até no máximo 2 dias úteis. Então você consegue investir com uma facilidade muito grande, você consegue resgatar esse dinheiro também com uma facilidade muito grande, e aí você consegue montar a sua reserva de emergência. Você consegue fazer isso através de um smartphone ou através de um computador. É muito desse mundo dos investimentos que todo mundo fala, né? Uhum, muito bom. Então não tem desculpa, com um valor pequeno você já consegue investir e abrir sua conta numa corretora. E precisa de uma corretora, então, né, Sim. Bruna, para poder investir no Tesouro Selic e tirar sua poupança e investir a partir de agora. E o restante, Bruna, desse valor, além da reserva de emergência? Então, só aí, supondo que você deixaria aí 24 mil dos 100 mil, e o restante, o que mais você investiria? Bom, vamos lá. Se fosse hoje, agora falando aí os spoilers, eu já disse como que vocês podem fazer quando vocês ganham uma grande quantia, né? Ter a sua reserva de emergência, colocar uma parte lá, um percentual lá, 20, 30% do que você tem na sua aposentadoria, que é uma coisa muito importante. E agora falando, né, e pensando nos seus sonhos, nas suas metas, as coisas que você quer comprar mesmo de consumo, que não é errado para ninguém, tá? Agora, o que eu faria? Hoje eu já tenho a minha reserva de emergência completa, né? Ela já está completa no Tesouro Selic. E a minha aposentadoria já está bem andada, né? Hoje eu invisto nem aposentadoria, nem renda fixa e nem renda variável também. Então, hoje, né? Se eu, Bruna, recebesse esses R$ 100.000, o que eu faria? Bom, eu colocaria uma parte na minha reserva de emergência como fundo de caixa, porque às vezes você vê uma oportunidade de investir, mas você não tem dinheiro liberado para isso. Então, eu colocaria 20% desses 100 mil numa reserva de emergência para oportunidades, né? 50% desse dinheiro eu colocaria aí em ações, né? Então, eu colocaria em ações pensando na minha independência financeira,
que é o que eu foco bastante hoje, né? Então, eu invisto muito em renda variável, né? Minha carteira, ela tá mais que 50% em renda variável, porque eu entendo, eu estudo, e eu tô sempre buscando isso. E aí, esses 30% que sobra, eu colocaria 15% numa renda fixa para minha aposentadoria também, para minha independência feira. E esses outros 15% dos 100 mil que sobrou, aí sim eu iria curtir, né? Viajar um pouco, sair. Agora, de comprar, eu acho que eu não compraria nada. Eu vi muita gente falando, ah, eu compraria um celular novo, um tablet, isso, aquilo. De comprar, de consumo, eu não compraria nada. Muito bom, muito bom. É, porque existem N investimentos, né? E existem os gastos, e o que as pessoas precisam parar é realmente de pensar em gastar e realmente investir. Não quer dizer que você tenha que investir exatamente tudo, mas existem outras formas de investimento. Conhecimento é muito bom, eu acho muito legal a galera Exatamente. falando que vai investir em conhecimento, mas você não vai investir todo o valor em conhecimento, né? Você não vai pegar uns 100 mil e investir em conhecimento. Então é importante você saber cada centavo, tudo aquilo que você ia gastar, por quê? Tem até, eu sempre comento de um livro aqui que é o Pense e Enriqueça do Napoleão Hill, que ele ensina Muito. você a fazer um plano. Você já leu, Bruna, esse livro? Sim, O muito Pense bom. e Enriqueça já? Ele é muito bom. Eu tenho esse plano. Porque assim, se você tem um objetivo traçado, é muito mais fácil de você conseguir atingir esse objetivo. Tem aquela velha frase: quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E eu digo a mesma coisa: quem não sabe como e quanto precisa ter, ganhar, qualquer lugar, qualquer valor serve. Quem não sabe como e quanto ganhar, Exatamente. qualquer valor serve. Não é verdade? E o objetivo de eu instigar as pessoas a pensarem o que você faria com cada centavo se você ganhasse 100 mil, é realmente começar a fazer com que as pessoas pensem em um plano para conseguir chegar nesses 100 mil, né? E não pensar só em Mega Sena, né? Porque as chances são muito pequenas. E fazer um plano. Como que você faria? Primeiro, o que você faria se você tivesse hoje 100 mil? Eu faria isso, isso, isso. Aí, primeira coisa, você traça um plano para você conseguir atingir esse objetivo. Tudo no papel. Depois que você traçou o plano para conseguir, quais são as formas que você vai chegar até esse valor? Vai ser economizando? Vai ser que formas? Porque daí, quando você tiver o valor, aos pouquinhos você vai chegando nesse valor, ou se você, porventura, conseguir atingir, ganhar um valor a mais que o mercado digital, que é o que eu trabalho, ele traz essa possibilidade de você poder ganhar em larga escala, você poder atingir, e até o que a Bruna faz também, poder atingir o Brasil inteiro com o conhecimento. Quando você conseguir chegar nesse objetivo, você já sabe o que fazer com esse valor. E até lá, o próprio caminho já foi te ensinando, que você foi poupando, você foi economizando. E tem uma coisa que, assim, eu sei que vocês gostam muito de ver aqui no Insta, que é sobre lei da atração. E eu já fiz várias pesquisas e todo mundo diz que adora saber disso. Então, assim, o Muito. fato de você já começar a saber aonde você vai investir cada centavo do seu dinheiro vai fazer com que você tenha mais clareza, trace um plano detalhado, corra atrás e aí o universo vai tratar de trazer aquilo para você com mais rapidez ou te mostrar os caminhos, mostrar as pessoas corretas para que você consiga atingir o valor desejado, né? Mas é importante você saber como e quando que você vai conseguir esse valor, né? Os meios para que você consiga realmente chegar nos seus objetivos. Não é verdade, Bruna? Exatamente. Como você disse, né? Se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe o valor que você quer ganhar, você vai ficar sempre nadando porque você não tá pensando, né, no que você quer. Você precisa começar a pensar, tá? Todo mundo pensou, ah, se eu tiver 100 mil hoje, eu vou fazer tal, tal, tal coisa. Mas será que você precisa mesmo dos 100 mil? Às vezes, com 10 mil, você consegue realizar todas as coisas que você diz que iria querer se você ganhasse 100 mil. Então, é legal a pessoa pensar, eu preciso de 10 mil para fazer um curso que eu acho super top. Legal, planeja como que você vai ter os 10 mil, quando você vai ter, e assim você consegue, né? Que a Jéssica falou, né? Além da atração, de você alcança o que você está buscando, né? É super importante isso.
Muito importante, muito importante. Até porque, se você não sabe nem o que você faria com esse dinheiro, será que você está preparado para receber esse dinheiro? Você não Exatamente. sabe, você não sabe que valor você precisa, você não sabe como você vai conseguir esse valor e você não sabe aonde você quer ir e o que você faria com esse valor, a não ser gastar, né? Então, a clareza é importantíssimo nesse mundo dos negócios. E isso eu venho estudando muito, muito, com vários anos lendo livros, e eu vejo que as pessoas que conseguem atingir os seus objetivos têm clareza. E às vezes aquele objetivo fica tão mais fácil de ser conquistado quando você planeja, faz tudo certinho, que é incrível. Assim, é incrível como começa a aparecer pessoas, começa a aparecer lives compartilhadas aqui com conhecimento. Ou só o fato de vocês estarem Começa a aqui aparecer ouvindo a tudo. gente, né? Já é um sinal, né, Bruna? Sim. Muita gente entrando aqui, muita gente falando que tá gostando da live. Muito bom. Ai, que bom. Eu queria abrir aqui algumas perguntinhas, mas quando a live é compartilhada, ela não abre. Então, eu aqui no, aqui as perguntinhas aqui eu não vou conseguir abrir. Mas assim, num resumo geral, Bruna, quais foram as que... Teve alguma pergunta que mais te chamou a atenção? Alguma resposta, na verdade, que mais te chamou a atenção da galera? Eu vi ali quitar as dívidas, me chamou a atenção, né? Primeiro, quitar as dívidas. Isso é Boa. muito importante, né? Negociar as dívidas. Reforma de casa, compra de coisas, bens materiais. Você não vai gastar 100 mil com tudo isso. Viagens, o que você acha de tudo isso, né? Que você já Eu falou. acho que mais me chamou a atenção, assim, eu recebi várias respostas, mas o que mais me chamou foi uma moça que, inclusive, estudou comigo e ela colocou assim que colocaria na poupança e ajudaria os pais. Mas na hora que ela colocou na poupança, eu já fiquei assim com o coração partido. Eu falei, meu Deus do céu, poupança não, tudo menos poupança. Poxa, você tem assim, ó, a gente pensa que Tesouro Selic é bom. Só que ele é só o começo, né? As pessoas elas não têm noção de quanto tipo de investimento tem, né? Que hoje em dia você abre a internet, você já tem acesso a todos esses investimentos. Claro que tem uns que demandam muito mais dinheiro, tem sim, mas tem uns que são tão acessíveis que você consegue participar. Mas eu acho que o interessante é a pessoa buscar, não ficar só presa ali, ah, Tesouro Selic rende. Gente, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu bati a meta do Tesouro Selic em 2 dias, em uma ação. Então, assim, você não pode se contentar na coisa, você tem que correr atrás. Você fala, poxa, aqui tá legal, aprendi Tesouro Selic, aquilo que todo mundo fala, você tem que ter uma carteira diversificada, né? Você não pode ficar só com uma coisa. E eu acho que as pessoas elas têm que parar de se limitar. Elas se limitam muito. Ah, legal, já comecei a investir no Tesouro Selic, o IPCA+, tá ótimo. Mas não, dá para você chegar muito mais longe, né? Esse que é a parte legal. E falar que você vai colocar, pegar 100 mil e colocar 50, 70 mil na poupança, é de doer o coração para um investidor. É verdade. A Lu comentou ali, é verdade que muitas pessoas não aceitam o dinheiro, embora sempre estão buscando. Chega na mão e some. Muito verdade. Não só Muito. existe essa crença limitante, não só com o dinheiro, como também com a internet, que muita gente diz, ai, internet não é bom, assim como o dinheiro não é bom, mas estão sempre buscando e não saem da internet. Então é uma coisa que não dá para entender, mas tudo é a forma como você faz. Tudo é a forma como você entende as coisas. Se você busca coisas boas, você vai encontrar coisas boas. Se você busca coisas ruins, você vai encontrar coisas ruins. E, gente, quem realmente é próspero, cuida muito bem do seu dinheiro, gosta do dinheiro e quer o dinheiro para si. Vê valor no dinheiro. Se você não vê o valor no dinheiro, não valor em números, eu digo, se você não vê realmente o valor, aquilo que ele pode te proporcionar, vai acabar afastando. E aí é pior. Né? Exatamente. É a famosa lei da atração, né? E tudo que você foca expande. Você pode, por exemplo, perceber no seu decorrer do dia. Se você acorda o dia já reclamando, ai, nossa, tive que acordar cedo, ai, tive que fazer isso. Parece que o seu dia só tende a dar ruim. Quando você acorda e já começa a agradecer, né? Nem seja por você ter acordado, você percebe que o seu dia tem outro rumo, né? Então, quando você começa a falar, ah, dinheiro não é bom, dinheiro é ruim, o dinheiro não traz felicidade, que isso e aquilo. De fato, o dinheiro não traz felicidade. O que traz a felicidade é o que você pode comprar com dinheiro. São as viagens, são os momentos.
são as coisas que você pode presentear alguém, as coisas que você consegue comprar para si. Então, se a gente for pensar que o dinheiro traz isso ou aquilo, realmente o dinheiro em si, a matéria, não. Mas se você for pensar de um modo geral, você consegue ajudar pessoas que não estão próximas, falando para o seu cérebro que o dinheiro não é bom, ele consequentemente já vai afastar tudo que tem a ver com dinheiro, porque você não gosta do dinheiro. Você tem que amar o dinheiro para que ele venha cada vez mais para você. Exatamente. E você precisa estudar a partir de agora. Não é porque você não tem que você não tem que buscar conhecimento. Não é porque você está numa situação difícil, é aí que você tem que estudar mais, aí que você tem que se empenhar mais para saber como sair daquela situação, né? E, Bruna, como que as pessoas podem te encontrar? Como que como funciona o teu serviço? Fala um pouquinho mais aí da tua assistência. No meu Instagram, né? Eu tenho um Instagram, né? Quem tá vendo aqui se chama Economic Girl por Bruna, onde lá eu dou todo o suporte assim básico para todo mundo que me segue, que me acompanha, que tem uma dúvida ou outra. E aí, fora isso, né? Eu presto a consultoria financeira, onde eu vou sentar com você e praticamente pegar na sua mão e te levar na independência financeira. E aí eu consigo dar uma atenção, porque no Instagram, querendo ou não, é uma forma muito geral. Eu não consigo atender a todas as pessoas e não consigo entender quais as necessidades e o que a pessoa quer. Com a consultoria, eu consigo fazer tudo isso. Então, eu tenho casos de pessoas que saíram de dívidas de R$ 8.000 fixas, hoje já são investidoras, né? Então, você consegue transformar. Basta a pessoa querer, porque eu costumo falar, eu não abro consultoria para quem não quer mudar de vida. Eu abro consultoria para quem quer mudar de vida. Porque achar que eu sou uma pessoa mágica, que sua vida vai melhorar apenas porque você me contratou, você está muito enganado. Vai dar trabalho, mas com certeza, quando chegar lá na frente, você vê o seu dinheiro rendendo, você investindo, sabendo no que você está investindo, vai valer completamente a pena todo o investimento que a pessoa fez, né? Que bom, que bom. Então, pessoal, sigam a Bruna, tá? Vou colocar aqui, Bruna, enquanto Economic Girl, né? Isso, porque não aparece por Bruna. Ele aparece Economic Girl por Bruna. Superior, né? No seu cantinho superior ele aparece, o seu e Vê embaixo se aparece dele. aí pra vocês, no cantinho. A área aparece, Tá? apareceu. Então, se alguém quiser contratar a Bruna, fica aí o convite. E muito obrigada, pessoal, pela participação. Bruna, seria isso então? Você quer deixar mais alguma mensagem para o pessoal de encerramento? Bom, somente agradecer a todo mundo que apareceu aqui, muita gente da Jéssica, muita gente lá do meu Instagram. Estou muito feliz por todo mundo que conseguiu acompanhar a nossa live aqui, foi bem legal. E dizer apenas para vocês que vocês podem sim conquistar tudo o que vocês querem. E para você começar a estudar e aprender conhecimento sobre finanças, você tem aí um mar de leque, né? Que é a internet de forma gratuita, né? Tem gente que acha que só fazendo um curso pago vai aprender. Mas não, eu sou a prova viva que com a internet e com força de vontade você consegue investir. Porque eu comecei, eu não tinha R$ 1 para começar a aprender e eu devorei a internet e comecei a ganhar dinheiro assim. Né? Eu comecei a investir sem nunca ter feito, sem nunca ter comprado um conteúdo pago, somente com a internet. Uhum. E fica aí a mensagem de hoje. Se você não sabe como e quanto você quer ganhar, qualquer valor serve. Então, gente, vamos partir. Fica a indicação do livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, tá? Depois, se alguém não souber, me manda um direct que eu passo certinho o nome, para que vocês possam fazer o plano de vocês para ganhar, para poupar. E fica aí o contato da Bruna. Bruna, muito obrigada por ter participado da live. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço, e é isso Jéssica. aí. Muito obrigada pelo convite. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Bruna. Tchau, pessoal.